Shalom! Bem-vindos a esta série sobre Mateus capítulo 24. Nós já temos 2 vídeos anteriores a este falando sobre Mateus capítulo 24. Você não precisa parar de ver este vídeo, você pode ver porque neste vídeo nós vamos falar sobre a grande tribulação. Mas se você quiser entender o contexto, se você quiser entender sobre o princípio das dores, veja os 2 anteriores também quando acabar de ver este vídeo. Mateus capítulo 24, versículo 15, está escrito o seguinte: Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Quando você lê Mateus capítulo 24, muitas pessoas falam que tudo já aconteceu por ocasião do ano 70 depois de Cristo, quando Tito destruiu o templo, debaixo do comando de Tito, o Império Romano destruiu o templo e não ficou pedra sobre pedra, como Jesus mesmo diz no versículo 2 de Mateus 24. No versículo 2, sim, ele está falando sobre o ano 70 depois de Cristo, algo que aconteceria e aconteceu. Agora, o que você acaba de ler comigo fala de um momento especial, fala da grande tribulação. E como eu tenho essa certeza? Porque Jesus manda a gente ler Daniel capítulo 9. Ele diz, como Daniel disse, e ele ainda dá a dica, está entre parênteses. Quem lê, entenda. Quem lê o quê? Quem lê Daniel, entenda o que eu estou falando aqui, neste discurso, neste ensinamento, porque ele não podia estar dizendo o que está escrito em Mateus 24. Naquele momento não tinha a palavra escrita, não. Ainda o Novo Testamento não tinha sido escrito. Então o que ele estava dizendo é, escute, aprenda o que eu estou ensinando e confira como eu estou falando sobre Daniel capítulo 9. Então vamos ali para Daniel capítulo 9. Em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 25, está escrito: Saiba e entenda isso, desde que foi dada a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a vinda do ungido, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então o Senhor ele está falando aqui Deus está falando através de Daniel, ou seja, mandou um anjo ensinar Daniel que haveria um tempo especial sobre Israel e esse tempo especial começaria a partir da reconstrução de Jerusalém, que seria com Neemias e Esdras, até a vinda do ungido, que é o Senhor Jesus, e a sua morte. Aqui não fala da sua ressurreição, fala da sua morte. Então ele está falando de um tempo específico. Aí você fala, ainda dá para colocar o ano 70 depois de Cristo aqui, mas vamos ver como isto vai desmoronar daqui a pouquinho? Bom, então ele está falando de 69 semanas de 490 anos. Depois ele complementa aqui, o anjo que está explicando para Daniel, ele diz o seguinte: as ruas e as muralhas serão reconstruídas, mas será um tempo de muita angústia. E depois de 62 semanas, o ungido será morto e não terá nada. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim virá como uma inundação, e até o fim haverá guerra, desolações foram determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. É aqui que eu digo que não dá mais para encaixar o ano 70 depois de Cristo, porque o que Daniel está falando, ele está dizendo, olha, aquele que vai se levantar depois que Jesus morrer, vai se levantar um governo que é anticristo, é o abominável da desolação.
E este governo vai iludir por uma semana. Ele está falando de 7 anos, uma semana de anos. Ele está falando, ele vai estabelecer um acordo por 7 anos entre árabes e judeus. E nós sabemos que este acordo facilitará o quê? A reconstrução do terceiro templo. A reconstrução, porque já teve o primeiro, já teve o segundo, haverá o terceiro, anunciado por Ezequiel, por Daniel, por Jesus. E se Jesus fala que o sacrifício vai cessar, ele não está se referindo ao segundo templo, porque falta muita coisa. Porque quando Tito entrou para destruir o templo, ele não profanou, ele queimou, ele destruiu, mas ele não estabeleceu culto a outros deuses no Santíssimo Lugar. Ele não profanou o altar, ele destruiu, ele queimou, mas ele não profanou. Então está falando de um outro momento, onde o sacrifício que estava acontecendo vai ser cessado. Vai ser como já aconteceu isso uma vez. Antíoco Epifânio, o Seleucida, ele entrou e profanou o templo, e isso foi no ano 167 a.C. Ele profanou o templo, ele mandou que sacrificassem porcos no altar, ele colocou uma estátua de Zeus no Santíssimo Lugar. E quando os macabeus foram levantados por Deus para purificar o templo. Isso aconteceu como sombra do que vai acontecer quando o anticristo, ele quebrar o acordo que ele vai estabelecer por 7 anos de paz entre judeus e árabes. Quem está falando é o Senhor Jesus. Ele mandou a gente ler Daniel. E o que está escrito em Daniel é que o que Jesus chama de abominável da desolação, Daniel está mostrando para a gente quem é o abominável da desolação. Aliás, foi um anjo que contou esse segredo para Daniel, para deixar registrado e para Jesus poder dizer assim, olha, eu estou ensinando para vocês aqui, mas eu quero que vocês confiram que essa mensagem já tinha sido entregada lá para Daniel. Então confira, porque já tinha sido anunciado esse tempo difícil. E o Senhor Jesus, ele deixa algumas orientações para este momento da grande tribulação. Então a grande tribulação, ela começa com um acordo entre árabes e judeus, a reconstrução do terceiro templo e tempo de grandes dificuldades. Mas até a metade da grande tribulação, principalmente judeu, vai achar que está vivendo tudo aquilo que eles sempre sonharam, o Messias, a reconstrução do templo, mas na metade eles vão levar um susto, e quando eles perceberem que eles foram enganados, eles vão começar a ser perseguidos, porque eles não vão adorar a esse falso Messias. Eles vão simplesmente dizer, não nos dobraremos mais, agora entendemos que isso é engano. Diante dessa posição e dessa resistência, eles vão ser perseguidos, então eles vão ter que fugir. E o Senhor está falando dos moradores de Jerusalém, fujam para as montanhas, fujam para o deserto da Judéia. O deserto da Judéia, quando você for para Israel, você vai ver que é um lugar bem propício para você se esconder. Foi lá que muitas pessoas se esconderam em tempo de grandes crises. A começar por Davi. Davi se escondeu no deserto da Judéia quando perseguido por Saul. Por quê? Porque o deserto da Judéia é um deserto rochoso, ele tem muitas cavernas naturais e você pode se esconder nessas cavernas. Então ele deu uma orientação, olha, então vocês fujam, o início da fuga de vocês, claro que vocês vão ter que continuar, ainda tem 3 anos e meio, vocês vão continuar fugindo, mas o início da fuga é ali no deserto da Judéia. Ele está dando orientação total para eles. E olha, peça para Deus para que não seja no inverno. Inverno em Jerusalém é muito difícil, porque chega a nevar em Jerusalém e tudo fica mais difícil no inverno. Ele dá muitas orientações do que fazer quando o anticristo quebrar o acordo, quando completar 3 anos e meio na grande tribulação. Depois o Senhor Jesus, ele continua no versículo, olha o que ele diz no versículo 22, presta bastante atenção. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados.
Então, o Senhor, ele está falando, a grande tribulação são 7 anos. Se não tivesse sido abreviado para 7 anos, ninguém aguentaria, porque a grande tribulação, é só você ler Apocalipse, todo tipo de desastre, catástrofe que vai acontecer, fora a perseguição, e ninguém aguentaria. Mas esse recado que ele deixou em Mateus capítulo 24, versículo 22, Jesus deixou. Será que ele repete esse recado? Repete para João. Ele repete para João lá na ilha de Patmos, quando ele começa a dar o recado para 7 igrejas de Apocalipse, conhecidas como as 7 igrejas de Apocalipse, que são igrejas na Ásia, mas que são também a igreja da última hora. Aviso para nós. Olha o aviso para a igreja da Filadélfia. Está escrito, versículo 10, você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu o guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Você viu? Mais uma vez, Jesus é o mesmo aviso que ele faz em afirmação, aviso que ele faz no versículo 22 de Mateus capítulo 24. Ele diz, os dias são abreviados por amor aos escolhidos. Ele fala também aqui de uma proteção sobrenatural para dias de sofrimento como nunca antes aconteceu na história da humanidade. Para provar a humanidade, ele diz que se ele não guardasse, ninguém aguentaria. Então a gente está vendo que Jesus está muito claro que em Mateus capítulo 24, nós fizemos uma grande subdivisão aqui, não é? Em Mateus, no primeiro momento, nós mostramos a conversa de Jesus, como começou a conversa, no versículo 1 e 2. Depois nós mostramos como o princípio das dores, ele fala do versículo 3 ao versículo 14. E agora nós estamos vendo a grande tribulação. O que mais Jesus fala? Vamos ler? Mateus capítulo 24, versículo 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, aí está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que eu tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vá lá. Ou se disserem, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e brilha até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Aqui Jesus é incrível, como ele faz um resumo muito, só ele, como grande mestre, poderia fazer um resumo deste. Ele está falando, olha, durante a grande tribulação, porque ele já tinha falado no princípio das dores para a igreja da última hora, que haverá muitos enganos. E aqui ele continua dizendo, olha, neste tempo da grande tribulação, continua tendo, além de tudo que está, perseguição, catástrofe, também haverá muito engano, porque as pessoas vão estar desesperadas buscando qualquer tipo de alimento espiritual e muitos, se não tomarem cuidado, vão ser enganados. E ele diz aqui uma palavra incrível, ele diz, a minha vinda, durante a grande tribulação, o que mais as pessoas vão querer é a vinda de Cristo. E a vinda de Cristo está anunciado lá em Zacarias capítulo 12 que ele colocará os pés no Monte das Oliveiras. A sua segunda vinda, não estou falando de arrebatamento que será nas nuvens, mas a segunda vinda é visível, todos os olhos poderão ver, da mesma forma que você vê o raio. Por isso que ele compara com o raio. O raio é visível. Todo mundo vê o raio. Agora, a vinda do Senhor, quando ele colocar no final da grande tribulação, quando ele colocar os pés no Monte das Oliveiras, todos os olhos verão e contemplarão o Senhor. E ele diz, e por que ele associa a vinda dele com o raio? Porque o raio fala de poder.
E com esta frase que fica um pouco confusa, aonde estiver o cadáver se ajuntarão os abutres, porque quando Jesus colocar o pé no Monte das Oliveiras, ele vai terminar a guerra, o Armagedon, que começa lá no Megido, no Vale de Jezreel, e sobe até o Vale de Josafá, o Vale da Decisão, ali em Jerusalém. Jesus vai dar um final a esta guerra e haverá muitos mortos da parte daqueles que se levantaram contra o ungido, contra o Senhor e contra Israel. E haverá muitos mortos, por isso que ele está falando, onde tiver o cadáver vai ter abutres. Ele está falando do fim da guerra do Armagedon, que vai ser a terceira guerra mundial, aonde ele vai interromper, senão tudo e todos teriam sido destruídos. Mas o Senhor Jesus interrompe, mas haverá muitos mortos da parte dos inimigos de Deus. É isto que ele está falando da segunda vinda, ele está falando da grande tribulação. E ele continua no versículo 29, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. O sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aqui ele está descrevendo um momento glorioso. Primeiro ele fala de tudo que vai acontecer na grande tribulação, toda essa desordem que vai acontecer, climática, desordem no sol, na lua, sinais nos céus, como Joel, ele anuncia em Joel capítulo 2, como está escrito também no juízo de Deus durante a grande tribulação. Tem aqui no canal, tem os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. São 3 medidas de juízo que vai acontecer num espaço de 7 anos da grande tribulação. Então Jesus ele fala, olha, vai ter tudo isso na grande tribulação. Ele resumiu os selos, as taças e as trombetas, mas no final do 7º ano virá o Senhor, e aí ele fala como ele vem com todos que foram arrebatados, como ele vem no final com seus anjos e reúne a todos, porque vai ser estabelecido um milênio, um novo tempo sobre a terra. Então, você está vendo comigo até aqui que Jesus ele falou da grande tribulação. Você já deve ter percebido que eu sou pré-tribulacionista, mas respeito a todos. Eu só estou falando e provando para você que não tem como dizer que tudo já se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Jesus foi muito claro, Jesus cita aqui o que ele vai ainda anunciar, ele ainda não tinha anunciado para João, o que ele ainda vai explicar em detalhes. Ele falou em linhas gerais e quando chega em Apocalipse, ele fala em detalhes para João, tudo o que vai acontecer durante a grande tribulação. Eu espero que você tenha entendido e não esquece, tem o último vídeo para nós terminarmos Mateus capítulo 24. Então eu te espero no nosso próximo vídeo sobre o capítulo precioso, um tesouro verdadeiro de Deus para nós, que é o capítulo de Mateus 24. Que o Senhor te abençoe e se você gostou desse vídeo, compartilha, curte, porque vai ajudar a chegar a muitas pessoas.